As horas não estão avançadas, nós não podemos perder tempo, né? Que tudo tem limite, né, irmão? Tudo é na regra certa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, querido amado, estamos na tua cara, na tua presença, papai, mais uma vez, para te louvar, te adorar, te exaltar teu santo nome, Pai querido amado, Pai celestial. Abençoa teu sábio que vai pronunciar a tua palavra, Pai querido amado, Pai celestial. Usa o teu vaso, Senhor Jesus, na maneira que o Senhor sabe, que o Senhor pode, que o Senhor quer. Pai querido amado, abençoa ele, abençoe a tua igreja, abençoa teus sábios e tua serva que te conta na tua presença, papai, mais uma vez. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, meu Pai. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Meu nome é Diego, congrego ali na Vila Gomercino, setor 116, pastor Amande Bispo Cruz. Minha esposa não pode estar aqui por motivo de força maior, mas estou aqui com a comitiva, né? Nosso irmão Manuel, nosso pastor João. E sabemos que Deus nessa noite ele já vai falar. Agradeço ao pastor Sérgio pela oportunidade, ele não está aqui. Agradeço a Deus pela vida dele e agradeço pelos irmãos pela confiança. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 4, versículo de número 1. Eu vou ler o versículo primeiro, e a igreja, se possível, leia o versículo a seguinte. Nós vamos parar no versículo 13, amém? Eu vou começar pelo versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Eu vou ler. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. Versículo 13 diz: Disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Versículo de número 5. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo. Disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o seu pé em pedra alguma. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Nós estamos aqui nesta noite, viemos aqui ouvir a palavra de Deus. Nós estamos agora, hoje é dia 1º de fevereiro de 2023. O ano já está passando, como nosso irmão orou aqui, nós não temos muito tempo a perder. O tempo está passando rápido e nós temos que estar na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra. Nós acabamos de ler aqui um texto onde Jesus foi tentado, onde Jesus ele foi tentado pelo diabo. E no versículo 3 diz que por algum tempo Satanás se ausentou. Isso quer dizer que Jesus, a qualquer momento, poderia ser tentado de novo. A Bíblia não menciona que Judas e Satanás entrou no seu coração. O apóstolo Pedro, depois Satanás tentou entrar no coração dele também, para que Jesus não morresse na cruz do Calvário. E voltando aqui, nós entendemos a palavra do Senhor, que Deus ele tem uma obra na nossa vida, Ele tem uma obra para a sua vida.
Eu quero dizer para a igreja que nós estamos em momentos de dificuldade, em momentos de guerra. A igreja tem que estar preparada e fincada na palavra. Nessa noite eu queria trazer algo sobre vencendo as tentações. Vencendo as tentações, eu quero falar sobre estas duas palavrinhas e o nosso Deus vai ministrando o culto aqui nessa noite. Eu quero que você prepare o seu coração, eu quero que você abra o seu coração, porque o Espírito Santo, ele já está no nosso meio, através dos louvores, através dos testemunhos, através da palavra que a irmã leu aqui em Mateus 5, através das ofertas, Deus já está falando. Então, eu queria falar sobre a vida de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele foi tentado, Jesus, ele começou o seu ministério aos 30 anos, ele foi batizado, Jesus, ele serviu ao seu pai, Jesus foi obediente à lei, Jesus fez tudo o que tinha que ser feito. E todo o ministério, que aqui Deus, ele tem pessoas que ele vai levantar para o ministério. Jesus, ele se batizou nas águas e depois ele foi tentado. Mas ele não foi tentado, Jesus não estava só na carne. Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, ele foi levado ao Espírito Santo ao deserto. Então quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Então nós já começamos aqui com esta palavra, porque vencer as tentações, eu não venço com a minha carne, eu não venço com a minha inteligência, eu não venço com aquilo que eu acho que vai dar certo, ou com aquilo que com as minhas competências. Vencer as tentações, eu quero te trazer uma palavra espiritual, uma palavra que vem do céu. Você só vai vencer se você tiver a força do Espírito Santo. Haja visto, eu quero falar sobre a palavra vencendo. O que é vencendo? O que significa vencendo? Vencendo não é vencer. Vencer eu venço hoje, vencer eu posso vencer amanhã. Só que vencendo uma continuidade. Eu venço hoje, eu venço amanhã, eu venço o ano de 2023, eu venço o ano de 2024, eu venço o ano de 2025. É uma continuidade, é uma constância. E Deus, ele quer uma igreja constante. Deus, ele quer uma igreja que adore ele de quarta, de quinta, de feriado, dia de Natal, dia de Ano Novo. Ele quer uma igreja que glorifica ele aonde você estiver. A luz do Senhor, como a irmã leu aqui no Mateus 5, tem que brilhar. Não importa com quem você esteja, não importa quem esteja do seu lado, se é importante, se é diretor, se é rico, se é famoso, você tem que permanecer fincado nesta palavra, a como Jesus permaneceu. A palavra vencendo vem do verbo vencer. Ela vem de vitória contínua, é o mesmo que dominando, abatendo, subjugando, triunfando. Esta é a palavra vencendo no nosso dicionário, na nossa língua portuguesa. Palavras que combinam com vencer: aprender, reter, descer. Parece difícil, mas só vence quem é humilde. Só vence quem tem os ouvidos atentos para a voz do Senhor. Só vence quem quer ouvir o nosso Deus Todo-Poderoso. Sabemos a vida de Davi. Davi foi um homem, estava lendo a história dele esses dias. E eu falei: Senhor, homem de oração, homem que tinha simplicidade dentro dele. Era um homem que onde estava, Deus era com ele. Ele tinha prazer de estar com Deus. Ele tinha prazer de louvar ao Senhor. Ele engrandecia o nome do Senhor todos os momentos da sua vida. Por mais que aconteceu, quando ele pensou que estava com Deus, no momento que ele decidiu se afastar um pouco, no momento que ele deixou de ser constante, aonde vem a tentação. Por que falar de tentação e por que usar Jesus como princípio dessa pregação? Jesus, ele venceu as tentações. Jesus, ele venceu pelo poder do Espírito Santo e ele venceu pela palavra. A igreja do século 21 está deixando a palavra de lado. Os cultos, muitas das vezes, eu só louvor. Graças a Deus que aqui não é assim. Graças a Deus que na minha igreja não é assim. Mas nós estamos vendo aí fora pessoas que estão pregando, que estão só louvando, e é 5 minutos para a palavra. O povo não consegue se alimentar. Haja visto, se você se alimentar em casa, quando chega no culto não tem mais pregação. Graças a Deus que aqui tem palavra. Graças a Deus que o nosso pastor Sérgio, ele tem essa consciência. Nós vemos aqui a tentação. E Jesus, ele sempre foi firme. Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele se humilhou. Jesus saiu da glória e veio para esta terra para morrer por mim e por você. Eu confesso, eu não estaria aqui se não fosse a misericórdia de Deus. Eu não estaria aqui se não fosse a vontade de Deus.
E estudando a palavra vencendo, eu encontro algumas características dessa palavra. Nós encontramos a primeira característica, a autoestima. Se você olhar para uma vencedora, para uma missionária, para um pastor, para um grande empresário, seja ele crente ou não, você sempre vai ver nele a autoestima. Ele confia nele, ele sabe que ele é capaz. Mesmo que ele esteja caído, mesmo que ela esteja numa situação difícil, ela diga: não, eu vou orar e Deus vai me ouvir. Você pode ver isso no livro de Salmos. Eu estava meditando sobre Salmos. Davi tinha total confiança e certeza que Deus estava ouvindo ele. Davi tinha total certeza que Deus estava com ele e ouvindo as suas orações, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de tristeza. Então, a primeira característica é a autoestima. A segunda característica é a habilidade da comunicação. Haja visto que nós, às vezes, falamos nossos problemas para todo mundo. Eu conto meu problema para B, eu conto meu problema para C, eu peço oração daqui, eu peço oração dali. Mas um livro de Salmos 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, colocou um novo cântico na minha boca, onde muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Essa é a habilidade da comunicação. É a habilidade de você se comunicar com Deus. É a habilidade de você prestar um serviço bom ao seu irmão. É a qualidade de você abraçar o seu irmão. É a qualidade de você perguntar: irmão, está tudo bem hoje? Você precisa de alguma coisa? É a habilidade de pedir por favor. É a habilidade de agradecer. É a habilidade de você abrir a sua boca e saber se comunicar. Se você não sabe se comunicar, se você está pensando agora: eu não sei o que acontece comigo, Deus, Ele está nesta noite te dizendo: eu te faço um grande comunicador entre os homens e entre a minha terra, entre os céus. A terceira habilidade do sucesso é a habilidade de estabelecer meta. Meta para começar o culto, meta da palavra, meta da oração, meta do estudo bíblico, meta de uma faculdade que você colocou: eu vou fazer naquele lugar. Meta de algum propósito que você tem. Eu acordo, você vai fazer um propósito com Deus: eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou orar com Deus 1 hora, pelo menos 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana. Isto é a habilidade de estabelecer meta. É a habilidade de você dizer: Deus, eu estou aqui, eu não tenho muita coisa para te oferecer, Senhor, mas eu tenho minha voz, eu tenho os meus 5 sentidos, eu tenho um pouco de força, Senhor, eu vou fazer isso. É a habilidade de estabelecer meta. É aquele dia que Deus fala com você: filho, deixa o seu carro em casa, vai para a igreja evangelizando, vai entregando os folhetinhos e falando que eu amo o povo. Isso é habilidade de estabelecer meta. Haja visto que quando nós estabelecemos metas com nossos princípios, com as nossas vontades, as metas são erradas, as metas são terrenas, as metas são somente para glorificar o nosso ego, glorificar a nossa conta bancária, glorificar o nosso nome no meio da nossa parentela. Quando estabelecemos meta nesse sentido, a glória de Deus não vem. Mas quando você lê Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, meta é quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Meta é quando você coloca Deus em primeiro lugar. Meta é quando você acorda, não sei que hora, você dizer: Senhor, obrigado por estar aqui. Senhor, obrigado por ter um fôlego de vida. Senhor, obrigado por exaltar o teu nome neste lugar. Às vezes nós queremos coisas porque a grama do vizinho é melhor, porque a igreja do vizinho é melhor, porque o pastor do meu amigo é mais carismático, porque a esposa do irmão é tão carente, é tão alegre, e a minha não é. Você tem que olhar para você, você tem que olhar para dentro de si. Você precisa entender que esta palavra nesta noite é para você. E se não tem acontecido nada, pode anotar o que eu estou falando. O nosso Deus, Ele vai fazer. O nosso Deus, Ele entra com providência. Ele só quer que você tenha vontade de fazer a vontade dele. Então eu falei: autoestima, habilidade de estabelecer, habilidade da comunicação. A terceira, habilidade de estabelecer metas que sejam nos céus ou na terra, mas metas que vão glorificar a Deus. Você pode estar olhando para mim perguntando: de onde vem isso? Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai.
Então eu falei autoestima, habilidade da comunicação, habilidade de estabelecer meta. Agora você já tem as 3 características. Agora você precisa da atitude. Porque nós estamos numa geração de um povo que conhece muito a Bíblia, pastor. Um povo que prega, que tem um conhecimento bíblico profundo, mas não tem atitude no reino. Porque o reino, quando eu saio desta igreja, o reino está de olho em mim. Está escrito em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E nós fazemos tudo isso, só que esquecemos da atitude. Atitude de jejuar, atitude de crer, atitude de adorar. Não importa que está me vendo, eu vou dar um glória a Deus bem alto, mas o nome do Senhor será glorificado. Deus quer essa atitude minha e sua. Deus quer essa atitude, essa autoridade que você tem que ter, de acordar que seja que hora, não importa onde você esteja, você precisa dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu não estou vendo uma saída, o túnel está fundo, não tenho ninguém para me ajudar. Mas se você dobrar os seus joelhos, Ele está do seu lado e Ele nunca vai te abandonar. Tenha essa atitude. A outra característica é a dedicação. A dedicação de eu estar fazendo as coisas de Deus. A dedicação de eu estar administrando o meu tempo, como foi falado pelo nosso irmão Diácono Manuel Nelo. Nós temos que ter essa dedicação de estar adorando o Senhor, de estar administrando o nosso tempo, de estar meditando na sua palavra, de estar aqui na escola bíblica dominical. Nós temos que ter essa dedicação, essa vontade. Então, você já tem habilidade, aleluia, você tem autoestima, você sabe que você vai conseguir. Você já tem habilidade da comunicação, você fala com Deus e você sabe falar com os homens. Você já tem habilidade de estabelecer meta, tudo bem. Agora você tem atitude, agora entra a dedicação, porque você já tem tudo isso, falta você dedicar. Então, sem dedicação não há vitória, sem esforço não há vitória. Se nós lemos lá o livro de Josué, Deus fala para ele 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Então eu já expliquei aqui sobre a palavra vencendo. Então eu parei na palavra dedicação. Dedicação que nós precisamos fazer para com a nossa vida secular, para com a nossa vida física, para com a nossa vida espiritual, familiar. Todas as áreas da nossa vida nós temos que dedicar a elas. Não posso ser espiritual e abandonar a minha família. Eu não posso ser espiritual e não dar satisfação ao meu pastor. Eu não posso ser espiritual e não viver uma vida independente, porque nós não somos independentes. Escute o que eu estou falando. Deus manda falar para esta igreja: você não é independente. Você não é independente. Você depende de Deus. Eu dependo de Deus. A igreja vai subir nos céus dependendo de Deus. Nós não somos independentes, não. A última característica é o desejo de vitória. Porque muitas pessoas têm tudo isso. Ela chega na autoestima, ela chega na habilidade de estabelecer, na habilidade da comunicação, ela tem a habilidade de estabelecer meta, ela tem a dedicação, ela tem a atitude, mas ela não tem um desejo. E nesta noite, quem está aqui no nosso meio é o Espírito Santo. E Ele coloca esse desejo no meu e no teu coração. Ele coloca esse desejo de fazer a vontade dEle. Ele coloca esse desejo de nós fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos para Ele. Ele coloca o desejo de você vencer. Ele coloca o desejo de você vencer o pecado pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do jejum. Jesus não estava brincando no deserto. Jesus não foi passear no deserto. Jesus não foi desfilar no deserto. Jesus não foi, aleluia, passar uma temporada no deserto. Deserto é para te fortalecer. Deserto é para te encher. Deserto é para te renovar. Eu falo isso porque Deus tem falando aqui comigo. Filho, há muitos aqui que estão passando pelo deserto. E o deserto você só vai perder nele se o Espírito Santo não estiver com você. Se você não jejuar, não orar, você perde. Mas eu tenho uma palavra: se você estiver com o Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver de mãos dadas com você, você vai vencer esse deserto. Você vai passar por esse deserto cantando o hino da vitória. Pregador, você falou sobre vencendo. Muito bonito. Muito importante falar sobre vencendo. E a tentação? A tentação que nós estamos... E a tentação que vai ser falada? Jesus foi provado de formas como Deus. Foi provado na sua característica. Foi provado na sua grandeza. Ele foi provado... Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus.
E nos nossos dias, o diabo ele tem várias formas de nos tentar. E muitas das vezes, muitas pessoas têm caído nas tentações. Eu falo isso porque Deus tem vivenciado isso na minha vida. Eu tenho vencido as tentações. Deus tem me colocado cada vez mais de pé, porque eu tenho observado a sua palavra. Se você olhar no livro de Josué 1, do 6 ao 9, Deus vai dizer para Josué: Josué, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Medita na minha lei de dia e noite todos os dias da tua vida. Josué vai concluir lá em Josué 23, versículo 15, se não me falha a memória, dizendo a mesma palavra para o povo de Israel: ó Israel, continue meditando na palavra do Senhor. Ó povo escolhido, continue buscando a face do Senhor. Ó Israel, continue adorando e meditando e louvando ao Deus. Não deixe os seus corações se engrandecerem. Não deixe os seus corações esquecerem de Deus, porque o nosso coração é enganoso. A tentação é um impulso para a prática daquilo que é proibido. Tudo que é proibido é tentação. Tudo aquilo que ninguém está vendo, tudo aquilo que as pessoas não podem ver nem saber, é a tentação. A tentação de você conseguir algo fácil, algo que eu vou conseguir, algo que ninguém conseguiu. O João não conseguiu, o Paulo não conseguiu, o Pedro não conseguiu. Ah, mas se eu for por aqui, eu acho que tenho certeza que eu vou conseguir. É a tentação. A tentação, essa palavra, ela é uma palavra de desejo violento, desejo impetuoso. Todos esses desejos estão na vida das pessoas, seja elas crentes ou não. Todas as pessoas vão passar pelas tentações, porque lemos que Jesus passou. Só que umas vão vencer e outras não vão vencer. E Deus está falando nesta noite aqui, se você ouvir esta palavra e guardar ela no seu coração, você vai vencer, porque esse é o desejo dele. Esta é a promessa dele, daqueles que observam a sua palavra. Então a palavra aqui, nós encontramos palavras como... desejos que nos tira do íntimo, desejos do íntimo escondido, desejos que engrandecem minha carne, desejos que eu coloco acima de Deus. Tudo que é tentação foge da palavra de Deus, foge da vontade dele, foge do caráter do ser humano. Sabemos que nós temos um caráter e encontramos na vida pessoas que não são cristãs e ela tem um caráter bem concreto, ela tem um caráter bem sério. São pessoas que às vezes não conhecem a palavra, mas o caráter daquela pessoa, a família com qual ela foi criada, a cultura dela, as pessoas que estavam do lado dela, disse para ela: olha, se você for por aqui, assim, a educação e a cultura colocaram um caráter naquela pessoa. Mas muitas das vezes nós que estamos na igreja, nós fazemos coisas que fogem da ética, fogem daquilo que Deus não se agrada. Aleluia, coisas que Deus não se alegra, coisas que achamos que Deus Deus está conosco e Deus não está. Como passar um irmão para trás, como deixar de servir a Deus, como deixar de honrar o nosso pastor, como deixar de honrar o nosso cônjuge, honrar nossas contas, honrar o nosso companheiro que está do nosso lado. São características como essa que Deus, Ele vê que não agrada a Ele. E às vezes nós achamos que isso não é nada. E aí nós estamos perdendo, estamos deixando o tempo nos carregar, estamos deixando a Netflix ter prioridade da palavra, estamos deixando aquelas férias que poderia estar exaltando o nome do Senhor, mas não, eu prefiro colocar uma roupa sem camisa para mostrar o meu peitoral, eu prefiro mostrar as minhas curvaturas nas redes sociais, porque isso aqui é que me alegra. Isso daí não, isso daí é tentação para outras pessoas. O que Deus quer que você e eu coloque nas redes sociais é a sua palavra, é a sua palavra. Eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o Senhor. Pregador, você poderia citar algum homem que falou sobre tentação, fora Jesus? Você poderia citar alguns homens? Eu poderia citar vários aqui. Homens que venceram, como Josué. Josué foi um homem que venceu todas as tentações. E Deus pediu 3 coisas para Josué: coragem, constância e cuidado. São 3 palavrinhas que nós temos que guardar. Eu estou guardando todos os dias. Quando o pecado vem na minha frente, ele olha para mim, porque o pecado, ele não brinca com você. O pecado, a tentação, ela te chama para tomar café. A tentação pisca para você. A tentação manda uma mensagem para você. A tentação, ela está te convidando para ir para uma festa, para ir para um lugar. Não tem nada não. Isso é coisa de crente.
crente, olha, isso aí é coisa de pastor santarrão, vai lá, fala de Jesus para todo mundo, e Deus não está. São características como essa, que nós deixamos passar despercebido. Uma festinha, eu posso tomar uma cervejinha aqui, eu posso beber um vinho aqui, eu posso falar uma palavra diferente aqui, mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer de mim, de você. Deus quer de mim, de você, outras características, outras coisas que vai engrandecer o nome dele. Como eu já falei, se tudo que nós vamos fazer na face da terra não vai engrandecer o nome do Senhor, por que eu vou fazer? Se esse blazer que está comigo não me engrandecer o nome do Senhor, eu não vou usar, eu não vou fazer. Tudo aquilo que não engrandece o nome do Senhor, não é para você fazer, não é para mim fazer, porque Deus não será exaltado através disso. Oscar Wilde, um escritor e poeta, um homem famoso, estudei sobre ele na minha escola, estudei também um pouco sobre ele no meu curso de marketing. Oscar Wilde era um escritor, poeta e dramaturgo. Este homem é muito conhecido. Ele nasceu no ano de 30 de 11 de 1900. Um homem que ficou famoso, um homem que ficou conhecido. Ele nasceu na Irlanda e ele sobreviveu ali em Paris. E uma frase muito conhecida dele, que ele citou nos seus poemas, ele disse assim, que ele era um homem que tinha sabedoria, ele era um homem que tinha fama, ele era um homem que conquistava as pessoas, ele até tinha algumas características que eu citei agora atrás. Habilidade, autoestima, habilidade da comunicação, habilidade de estabelecer meta, ele tinha todas as características, só que ele não tinha Jesus. Só que ele não tinha o glória a Deus. Só que ele não tinha o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Ele não tinha. E ele disse assim, meus amigos, eu declaro a vocês que na vida, ele estava já no final da vida, ele disse, eu declaro, ele não era crente, eu declaro a vocês que eu resisti a tudo, eu resisti à ignorância, eu resisti à incredulidade, eu resisti à infidelidade, eu resisti à falta de união, eu resisti tudo, menos as tentações. As tentações me venceram. O homem que tinha tudo, mas foi vencido pelas tentações. Aí Deus me chama agora, no ano de 2023, dia 1º de fevereiro, e diz assim, filho, fala para esta igreja, que é diferente com o meu povo. O meu povo vence as tentações. O meu povo não precisa dizer que não vai vencer, porque o meu povo vai vencer. O meu povo, se pegar na mão do meu espírito e o Espírito do Senhor, ele está no nosso meio. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. O diabo, sim. O diabo, eu devo resistir a ele, eu devo orar, eu devo jejuar, eu devo crer na palavra do Senhor, eu devo acreditar que essa palavra é poderosa, mas a tentação não. Com a tentação, como já falei agora atrás, você não pode conversar com ela. A tentação, eu estou repetindo isso porque tem muitas pessoas como Sansão, brincando, eu vou passar ali, é só uma brincadeira, é só uma poesia, que nada, deixa pra lá, isso é coisa de crente, eu vou deixando, vai deixando. Quando vai ver, o pecado já entrou, já reinou, aí não consegue mais orar, não consegue vir mais nos cultos, não consegue dar glória a Deus, não consegue dar aleluia, porque a sua mente já está ficando cauterizada. E o apóstolo Paulo nos alertou, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, Deus Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça na glória de Cristo, o qual sua imagem. Nós estamos observando que algumas pessoas dentro da igreja estão ficando incrédulas, pastores. As pessoas não creem mais em milagre, elas não creem mais que Deus pode operar, elas não creem mais que Deus pode ressuscitar, que Deus pode abrir porta de emprego, que Deus pode curar da enfermidade. Por quê? Porque ela já está no pecado, o seu coração está endurecido, o seu coração não tem tempo mais para adorar, o seu coração não tem tempo mais para glorificar a Deus, e o Senhor quer modificar, Ele quer derramar água pura sobre nossos corações, Ele quer tirar o coração de pedra nesta noite e colocar um coração de carne, Ele quer colocar os estatutos dEle, e para que a igreja venha observar de perto, a igreja tem que amar a escola bíblica dominical, a igreja tem que amar a sua palavra, aonde você andar a Bíblia tem que estar com você, aonde você estiver tem que estar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você não pode ter vergonha nesta palavra, você tem que pegar esta palavra
Glória a Deus. Só existe 3 formas de não ser tentado. A morte física, você morreu, você não vai ser mais tentado. Passou, a vida já se foi. E quando você já está, a segunda forma de você não ser tentado é quando Satanás já está batendo palmas com você. Como a gente vê muitos satanistas que não acreditam na Bíblia, que queimam até a Bíblia. Pessoas que não acreditam em Deus. Essas daí, para ela, tentação, pecado, certo, errado, para elas não interessa. E a terceira característica de uma pessoa é que ela se joga numa vida sem propósito. Isso é sério. Eu sentei nesse púlpito agora, meu Deus falou comigo, filho, continue com um propósito. Continue com a coragem, com a constância e com cuidado. Porque às vezes nós andamos só na coragem, perdemos a constância. Às vezes andamos com a coragem aleluia, e com terceira característica, com cuidado. Deixamos a constância. É coragem, constância e cuidado. Essas características estavam na vida de Josué, estão na vida de Jesus e devem permanecer na minha e na tua vida. Essas características, se nós esquecemos dela, nós vamos cair, nós vamos ficar para trás. E aqui Jesus falou comigo, filho, muitas pessoas estão vivendo uma vida sem propósito. Muitas pessoas estão vivendo uma vida sem consagração, sem oração, esperando que eu vou fazer, esperando que eu vou acontecer, que eu vou fazer, que eu vou abrir, só que estão sem propósito. Elas querem as bênçãos, mas para que eu quero uma bênção? Eu quero uma casa na praia, eu quero uma casa no campo, eu quero ganhar bem. Para quê? Para você esquecer de Deus? Para você pegar o primeiro feriado que tiver com a bênção, você ir para a praia e esquecer de fazer um culto de ações de graças? Para quê? Para entrar um monte de roupa importada na sua casa e você não orar por aquilo que entra na sua casa? Todas as roupas que entram na minha casa eu oro e consagro ao Senhor. Jesus está aqui esse terno, Jesus está aqui esse celular, Jesus está aqui essa camisa, está aqui esse presente que eu ganhei, está aqui essa agenda, essa gravata. Temos que orar e apresentar ao Senhor, isso é bíblico. E nós deixamos as coisas entrar, nós deixamos as coisas passar. Por quê? Porque perdeu o propósito. A vida de Jesus foi marcada pelo Espírito Santo. E o que nós observamos hoje em dia é que a igreja do século 21, e não essa igreja, e não minha igreja, eu digo no geral, estou contextualizando no geral. A igreja no século 21 tem deixado o Espírito Santo de lado. Espírito Santo, fica aqui nesse banco, fica aqui, porque quem vai pregar é esse aqui, e ele tem um jeito dele. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo tem ficado de lado e a igreja acha que vai acontecer. Ela acha que se eu chamar A e B e deixar o Espírito de lado vai acontecer. Não vai acontecer. O ministério de Jesus foi marcado pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado, levado ao Espírito Santo. Ele foi levado ao Jordão, aleluia, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus foi para Cafarnaum cheio do Espírito Santo. Jesus fez os milagres cheio do Espírito Santo. Jesus foi levado, ressuscitado, cheio do Espírito Santo. Em Atos 1:8 a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Estavam 120 crentes orando, buscando a presença do Espírito Santo. Não venham dizer para mim e para você que sem o Espírito Santo não vai dar certo. Tem que ter o Espírito Santo. Nós temos que deixar o fogo arder de novo. Somos guiados por tudo, pelas emoções, pela sorte. Vai por aqui, viu? Que aqui dá sorte. Um rapaz falou isso para mim hoje. Falei, obrigado, respeitei ele, Deus está comigo. Vai por aqui que aqui dá sorte, vai por ali. E não somos guiados pelo Espírito Santo. Olha, você precisa vestir uma camisa preta, porque vai dar certo. Se você pôr um azul, não vai dar certo não. E você precisa tomar cuidado. Olhe sério, pisque só 3 vezes. Esse é o segredo. Não é o segredo. O segredo em Romanos 8, capítulo 14. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser guiados como pregador. Guiado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, assim em diante. Se andemos no Espírito, vivemos também no Espírito. Porque se eu ando no Espírito, eu tenho que dormir no Espírito, eu tenho que acordar no Espírito, eu tenho que estar quando estiver assinando o contrato das empresas, eu tenho que estar no Espírito. Não importa quem esteja olhando para mim, é grande, é poderoso, é famoso, tem muito dinheiro, mas eu olho para mim e digo, não, Deus está comigo aqui, não importa, eu serei fiel a Ele, você será fiel a Ele, você vencerá as tentações. As horas já se passaram. O poder do Espírito Santo nas nossas vidas, o poder de Deus nas nossas vidas, não é somente em palavras,
mas é os nossos frutos. Porque se eu digo que tenho o Espírito Santo e não amo a minha família, eu não amo a minha mãe, não amo os meus parentes, os meus vizinhos, como é que eu amo? Como é que eu tenho o Espírito Santo? Se eu precisar de um milagre, eu não falo com meus vizinhos. Não, ele não fala nem com o vizinho B e nem com o vizinho C. O vizinho Y mais W também não. Mas que Espírito Santo que é esse? Aleluia, igreja do Senhor, vamos descer, vamos nos arrepender e dizer: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu preciso da tua grandeza, eu preciso da tua força e do teu poder. Vamos se humilhar como Davi fez, que ele esperou pelo Senhor. Isso é humildade, isso é fé, isso é atitude. Nós temos que esperar pelo Senhor, e a conclusão de esperar pelo Senhor, sabe qual é? É Ele se inclinar para você. Está escrito em Salmos 40: e o Senhor se inclinou para mim. Meu Deus, eu fico imaginando um Deus que não precisa de nós, um Deus que, se eu der glória a Deus, Ele continua sendo Deus, um Deus, se eu der aleluia, Ele continua sendo o Senhor, e um Deus que não precisa mesmo de nós, mas Ele, por amor, Ele se inclina para mim e para você. Ele se inclina para mim e para você com amor, com carinho. Ele se inclina para mim e para você para dizer: filho, não desista. Coragem, constância e cuidado. Coragem, constância e cuidado, igreja do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O deserto é difícil, irmãos. Deserto não é fácil. Deserto não tem água gelada. Deserto de noite é frio e de dia é um calor tremendo. O deserto é algo ruim às vezes para nós, mas é necessário, porque é no deserto que Deus trabalha no meu caráter. Está escrito aonde, pregador, isso? Filipenses 4,12. Todo mundo cita o 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso esquecer do 12. Sei estar abatido, sei ter abundância, sei ter... Paulo fala que ele fala, sabe, de sei ter fome, sei passar por nudez. A epístola de Filipenses traz isso da vida de Paulo, porque Paulo foi esquecido pela igreja de Coríntios. Ei, nem todo mundo vai pegar na sua mão, vai te elogiar, vai te incentivar. Nem todo mundo vai querer o seu bem. Você tem que passar pelo deserto acreditando no Senhor. Você tem que passar no deserto olhando para o Senhor. Deserto é um lugar difícil, mas se você quiser receber a sua vitória, se você quiser ser revestido do Espírito Santo, passe pelo deserto com honra. Passe com o deserto não murmurando, mas passe pelo deserto dando glória a Deus. Passe pelo deserto marchando como um soldado, como um servo de Deus, e dizendo assim, ó: coragem, constância e cuidado. Coragem, constância e cuidado. Aonde você estiver, você irá prosperar como o ministério de Jesus prosperou. É uma promessa. É uma promessa no livro de Josué. Se nós observamos a lei do Senhor, se nós meditarmos nela dia e de noite, e não olharmos para a esquerda nem para a direita, Deus fala para mim e para você que aonde você estiver, você vai prosperar. É uma promessa dele, não é palavra minha, não é palavra do pastor Sérgio, não é palavra da Igreja Assembleia de Deus Torre Forte. É a palavra do Senhor que está dizendo aqui: permaneça fiel, permaneça fiel. Aleluia. Existem dois hábitos na vida: seja eu branco, seja eu preto, seja eu pobre, seja eu gordo, magro, seja eu do Brasil, da Alemanha. Esses dois hábitos vão existir na minha vida e irão existir na sua vida. Saindo daqui, já está acabando o culto. Saindo daqui, esses dois hábitos vão estar na sua mente. Chama-se vícios e virtudes. Virtudes e vícios. Estamos falando de tentação, vencendo as tentações. Jesus tinha mais virtudes. Jesus tinha mais virtudes, zero vício. Jesus não tinha vício nenhum. E nós temos esses dois hábitos. A virtude, ela nos edifica. A virtude é aquilo que eu digo para mim mesmo: hoje eu não vou assistir o filme, hoje eu não vou assistir a novela B, hoje eu não vou assistir a notícia ruim, hoje eu não vou perder meu tempo perdendo tempo com aquilo, com joguinho, hoje eu não vou fazer isso nem aquilo. Irmãos, eu estou pregando isso porque Deus está fazendo isso na minha vida. Eu baixei um joguinho de carrinho no meu tablet. Deus falou: é isso que você quer? Eu falei: não, então apaga esse jogo, começa a ler minha palavra. A virtude, os vícios nos afastam de Deus, os vícios nos colocam num tempo onde Deus não é exaltado, e nós perdemos a noção do tempo, e o propósito não é concluído. O propósito não é concluído. Então saia nessa noite, estou concluindo. Virtudes e vícios vão estar com você.
aonde você estiver, quando acabar este culto, medite nisso. O que é virtudes? O que é vícios? Será que isso glorifica a Deus? Será que eu andar com essa toalhinha glorifica a Deus? Será que eu andar com a Bíblia glorifica a Deus? Será que quando eu estiver em tal lugar, em determinado lugar, falando de tal assunto, Deus vai estar sendo glorificado? Quem é que reina o teu coração? Quem é que domina os teus pensamentos? Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na linguagem de hoje, guarde os seus pensamentos, guarde os seus planos, os seus projetos, porque Deus, Ele quer que você tenha cuidado com o que você pensa. Você precisa provar no fogo, aliás, até no deserto, provar. Jesus, é da tua vontade, esse namoro é da tua vontade, esse emprego é da tua vontade, essa casa é da tua vontade, Senhor, essa empresa que eu estou pensando em montar é da tua vontade, essa faculdade, Deus, é da tua vontade. Ore, pergunte a Ele se é da vontade dEle. Se você não perguntar se é da vontade dEle, como é que Ele vai saber? Como é que você vai saber? Como é que vai acontecer o milagre? Não dê as costas para o Senhor, não dê as costas para o eterno, porque quando nós recebemos a bênção, queremos esconder, queremos só para nós. Não vou contar para ninguém, nem para Deus, é minha, essa bênção é minha, essa bênção é minha. E não é, essa bênção tem que ser provada pelo Senhor, essa bênção tem que ser passada pelo fogo do Espírito Santo, essa bênção tem que passar pelo crivo da palavra. Se passar pelo crivo da palavra, você vai. Se passar pela unção de Deus, se passar pela aprovação de Deus, vá. Continue caminhando, continue glorificando a Ele, porque Ele será exaltado na sua vida. O meu pai era viciado em baralho, jogo do bicho. Eu digo isso às vezes me traz muita tristeza. E meu pai não conseguiu algumas coisas ele perdia o tempo dele, ele ficava até de madrugada jogando. E eu pequeno, eu via isso. E isso não me alegrava, porque eu via que ele ganhava e depois perdia, ganhava e perdia. Vício não te leva a lugar nenhum. E existem vários tipos de vício. A ciência está se multiplicando, vemos pessoas aí dizendo o que é vício. Vício só te traz a destruição e a pobreza. Vício destrói a tua vida espiritual. O Senhor está falando aqui na caia de mão. Ele está falando aqui porque Ele vê, não só a mim, Ele primeiramente essa palavra é para mim, na casa. Ele diz assim: eu quero renovar esta igreja, eu quero levantar essa igreja com poder e glória. Eu vejo pessoas aqui dizendo: Deus, eu vou mudar. Deus está falando assim para mim: filho, a palavra está entrando, a palavra está renovando, a palavra está restaurando, a palavra está regenerando. Eu não tenho nada para dar para a igreja, mas o Senhor diz assim: igreja do Senhor, esta aliança que você está fazendo comigo, este pacto que você está fazendo comigo, eu vou honrar. Este propósito agora que você está entregando a Deus, esta dificuldade que você não vence, entregue a Ele, faça um propósito. Senhor, eu vou fazer assim, eu vou caminhar assim, eu vou ler a tua palavra, eu vou te exaltar todos os dias da minha vida. Senhor, seja comigo. Eu já falei sobre as características do sucesso, falei sobre as tentações, e eu deixo para a meditação da igreja Salmos 119, verso 5. Que a igreja possa meditar depois. Esconde-me, igreja, a palavra do Senhor no seu coração. Faça como Provérbios 4:23. Porque nós escondemos a chave do nosso carro, escondemos a senha do nosso banco, escondemos tudo que é importante para mim, eu escondo. Não, ninguém precisa saber. Eita, tem um valor alto aqui, ninguém precisa saber. Nós escondemos tudo o que te interessa, você vai esconder. Tudo que é importante para você, ou a prioridade, você vai esconder com você. Mas o Deus que está aqui no nosso meio, o nosso Deus, Ele diz: esconda, igreja, a minha palavra, esconda a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te Glória a Deus, adoramos. aleluia. Você pode adorar? Em espírito, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis.
E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pode adorar? Pra te adorar dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te adorar na casa e na casa, na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Mesmo assim de pé, irmão. Vamos fazer aquela oração agora para os nossos lares, irmão. Lares de pessoas também que você conhece, que está derrotado. Porque, irmão, tem muita família aqui que vive na bênção, na paz dos seus lares. Mas tem muitas pessoas, irmão, que estão aí sofrendo, amém? O evangelista Tocílio, né, vai estar orando. E em seguida o pastor João já nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a vinda dos irmãos também, o pastor que trouxe a palavra, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai querido, aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Te apresento, Pai, cada lar representado aqui por pessoas que estão aqui nesta noite, Pai. Pai querido, vai entrando com providência, Senhor, em cada causa apresentada também aqui nesta noite, Pai. Pai querido, Deus eterno, Deus poderoso, te apresento aqueles que estão desempregados, Pai. Aqueles que estão passando, Senhor, por uma situação financeira difícil. Mas eu creio, Senhor, na sua providência nesta noite, Pai. Ó, Pai querido, poderoso Deus, Pai eterno, entra com providência de cura, Pai, naqueles que estão enfermos, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, toma a direção da vida de cada um deles. Nosso pastor Alexandre, Senhor, toma ele nas tuas mãos. Ó, Pai querido, visita ali meu lar, Senhor, abençoa ali minha sogra, abençoa meu cunhado, Senhor, que está ali no meu lar, Pai. Pai querido, poderoso Deus, também visita o filho ali do nosso evangelista Luiz, Senhor, toma ele nas tuas mãos ali, Senhor, naquele hospital. Ó, Pai querido, joga por terra todo o mal, Senhor, tudo aquilo que vem afligindo os teus filhos, Senhor, nesses últimos dias. Pai querido, que a tua presença, Pai, venha estar sobre nós. Ó, Deus poderoso, Deus eterno, toma a direção, Pai, das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos conduz às coisas melhores, Senhor, dessa terra. Ó, Pai amado, poderoso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite, pela tua palavra, Senhor, pelos louvores, Senhor, por cada vida, Pai, que entrou por essas portas nesta noite. Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai, as criancinhas da tua igreja, abençoa os adolescentes, a mocidade, Pai, as irmãs do ciclo de oração, o corpo de obreiro desta casa, os pastores, Senhor, toma eles nas tuas mãos. Ó, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, mais uma noite estar aqui na tua presença, Senhor, para te adorar e te engrandecer o teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, viu? E o amor de Deus, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo, e seja com todos nós de hoje para todos sempre. Todos digam amém.